Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. E hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos para mais um vídeo. Bom, eu sei que o foco do vídeo não sou eu, que é o Espírito Santo, claro, que é Deus que tá falando, né, o que ele quer dizer para vocês através de mim. Mas eu vou explicar porque eu tô sem óculos, porque eu normalmente estou sempre com óculos. Mas eu tô deixando o óculos aqui de lado por um momento, porque eu tô gravando na frente de uma janela, então isso acaba atrapalhando por causa do reflexo que fica refletindo na lente. E aí eu não quero que isso atrapalhe você que tá assistindo e nem me atrapalhe na hora de editar o vídeo. Então vamos começar. Bom, a primeira coisa sobre o Espírito Santo que você precisa saber é que ele é uma pessoa da Trindade. Então tem a Trindade, né, a Trindade Santíssima, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Ele não é como um poder ou, sei lá, alguma coisa invisível que... Tá, é invisível porque a gente não consegue ver. A gente não consegue tocar com as nossas mãos. Mas ele é uma pessoa que habita dentro de nós. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele falou que depois enviaria o Espírito Santo sobre nós. Então o Espírito Santo ele tem essas duas atividades, digamos assim, em nós. Ele está dentro de nós quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos em Jesus, aceitamos ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O Espírito Santo já passa a habitar dentro de nós, então ele está dentro de nós. É ele que é o nosso penhor. Então, o que vai nos garantir que nós sejamos salvos quando Cristo voltar, quando Cristo arrebatar a igreja, é justamente que nós tenhamos o Espírito Santo dentro de nós. É ele que nos garante a salvação. Porque agora, quando o Espírito Santo está dentro de nós, a gente tem como se fosse um selo de Cristo em nós. Então, é como se o Espírito Santo realmente selasse. Não, esse aqui pertence a Cristo e quem não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo. É isso que vai definir, é isso que vai dividir se a pessoa tem o Espírito Santo ou não, é isso que vai definir se ela vai ser salva ou não. Então, a gente quando aceita Jesus, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, mas não é porque ele habita dentro de nós que ele não é uma pessoa, porque ao mesmo tempo que ele está dentro de nós, a gente pode ver ele como uma pessoa que está ao nosso lado em todos os momentos. Jesus deixou ele, e o que eu estou usando de base para falar é a própria Bíblia, porque a gente vai ver o Espírito Santo, a gente vai ver Jesus falando sobre o Espírito Santo nos últimos momentos em que ele esteve aqui na Terra, né, com os discípulos, ele falando sobre o Espírito Santo, sobre a vinda do Espírito Santo, porque ele estava falando para os discípulos que ele ia embora, que ele ia sair, que ele não ia estar com eles ali presencialmente, carne e osso, como eles estavam acostumados, que ele ia subir, que ele não estaria mais ali mesmo, né, porque ele iria ser crucificado, iria ressuscitar e ia para a glória com o Pai. Então é ali que ele está hoje. Mas ele não ia deixar os discípulos sozinhos. Então, assim como ele não deixou os discípulos sozinhos naquela época, eles não ficaram desamparados, sabe? Isso era uma preocupação para eles, se eles iam ficar... Nossa, tipo, imagina você viver 3 anos da sua vida como os discípulos viveram, sendo totalmente dependente de Jesus, seguindo, ouvindo os ensinamentos dele o tempo todo, sabe? Vivendo a sua vida realmente em função dele, da dependência dele, e depois aquilo vai embora, ele vai embora, não está mais ali, sabe? Como eles poderiam viver de novo sem isso? Sem Jesus estando ali para ser o mestre deles? Então, isso foi tipo uma tranquilização, uma coisa que Jesus estava falando para que eles não não ficassem desesperados. Porque seria desesperador ver o seu mestre sendo crucificado e, enfim, mesmo que ele ressuscitasse, né, mesmo que foi o que aconteceu, que ele ressuscitou, ele não estaria mais ali com eles. Mas ele deixou o Espírito Santo para que eles não estivessem sozinhos. Ele falou que vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo vai estar com vocês. E é como se... Quando o Espírito Santo está em nós, é como Jesus com a gente, entende? Só que muitas vezes as pessoas não estão considerando ele como uma pessoa. O Espírito Santo está aqui justamente para representar Jesus nas nossas vidas. Ele é uma pessoa, assim como Jesus era uma pessoa, assim como Deus Pai é uma pessoa. Assim como você pode se relacionar com, enfim, as pessoas que estão na sua vida, como amigos, seus pais, irmãos...
Bom, essas pessoas você consegue ver, mas a presença do Espírito Santo é muito mais real do que isso, porque ele está presente no mundo espiritual. Ele foi quem nos vivificou, ele foi quem nos trouxe da morte para a vida. Ele é o primeiro contato que a gente tem quando a gente está voltando, quando a gente está nascendo de novo. Ele é quem nos convence do pecado. Entende? Como a gente vê lá na passagem que tá dos capítulos de João 14, 15, 16, que Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo, a gente sempre vai ver ele se referindo ao Espírito Santo como uma pessoa. E ele é uma pessoa que tem sentimentos, porque o Espírito Santo tem sentimentos. Ele não é, sei lá, uma pessoa assim que não sente nada, que tá ali só pra cumprir um papel, só pra dizer que é. Porque não é assim. Ele é uma pessoa que deseja intensamente se relacionar conosco. Ele nos ama de verdade. Ele nos ama assim como Jesus nos amou, assim como o Pai nos ama, assim como Jesus nos ama, né? E por isso que eles enviaram o Espírito Santo, para que nós tivéssemos esse amor aqui na nossa vida, que a gente tivesse tivesse esse contato mesmo com Ele, porque Ele nos ama. Ele nos ama e graças a Deus pelo Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou o Espírito Santo e nós não estamos sozinhos. Nós podemos frutificar, nós podemos não andar segundo as obras da carne, mas andar segundo os frutos do Espírito. Então a gente vai ver as características do Espírito, são aquelas que estão escritas lá em Gálatas, né, sobre os frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Então essas coisas são os frutos do Espírito, ou seja, o Espírito tem essas características. Ele vai manifestar essas características através de você, se você andar segundo o Espírito. Então eu já fiz um vídeo sobre isso também, sobre os frutos do Espírito. E você pode ver ele, eu acredito que eu vou deixar aqui, se eu não me esquecer, tomara que eu não me esqueça. Eu vou deixar ele aqui pra você ver, caso você não tenha visto ainda. Mas esse é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo, ele é uma pessoa que sente alegria, que sente tristeza, que quer você, que ele quer passar tempo com você, que ele te revela Jesus, que ele te leva a toda a verdade. Ele é o Espírito que nos guia a toda a verdade. Então, mesmo quando a gente é novo convertido, né, que a gente às vezes não sabia nada sobre o Evangelho, não sabe nada sobre Jesus, não sabe nada sobre a vida cristã, muitas vezes o Espírito Santo, se a gente der abertura para ele, claro, pra gente, escutar e obedecer e não ignorar, ele vai nos revelando a verdade. Ele vai nos revelando. E até quando a gente já está mais... Claro, eu dei o exemplo de quando a gente está no início da nossa caminhada cristã, ele é o que vai nos revelar tudo, basicamente, porque a gente não sabe nada. E aí tem coisas simplesmente que o Espírito avisa pra nós, que às vezes a gente não leu na Bíblia, mas a gente sabe, tem como uma impressão que é o Espírito Santo que dá, de que aquilo é assim, de que aquilo ou não é daquele jeito, entende? É como se a gente tivesse uma impressão, é ele que traz essa revelação da palavra pra nós, e ele sempre vai falar de acordo com a palavra. Ele nunca vai falar alguma coisa pra você que seja errada, que Deus não aprove, sabe? Porque ele é o mesmo Espírito que estava em atuação em Jesus. Ele é o Espírito que vem de Deus. Então tudo que ele falar pra você fazer, tudo que ele disser, nunca vai ser uma coisa errada, nunca vai ser falando um pecado pra você fazer alguma coisa que é pecado, ou alguma coisa que não esteja de acordo com os frutos do Espírito, porque ele é essa é a identidade dele, ele não muda, entende? Ele vai ser sempre ele vai sempre agir dessa forma, mas a gente sempre tem como mergulhar mais profundo no que ele tem pra nós. Ele nos chamou hoje pra gente não ficar naquela superfície, pra gente não ficar naquele lugar de, só fazer rotina, religiosidade, aquelas rotinas que são, todo dia eu tenho que fazer meu devocional, todo dia eu tenho que ler tantos capítulos da Bíblia, eu tenho que ler um capítulo da Bíblia, eu tenho que orar tantos minutos, eu tenho que fazer isso como com o coração errado, como se aquilo fosse danoso, como se aquilo fosse penoso, sendo que é pra gente aproveitar aquele momento. Ele gosta de estar conosco, ele quer estar conosco em todo momento, e ele está conosco em todo momento. Essa é a questão, ele sempre está conosco. Ele não é um espírito assim que vai sair quando você não quiser que ele esteja ali, ou quando você não estiver reparando na presença dele, ou quando você estiver pecando, ou quando você estiver em um lugar que ele não queria que você estivesse. Ele vai estar ali com você ainda assim.
sabe? E você precisa estar consciente da presença dele para que você não venha entristecê-lo, porque ele sempre tem algo para nos falar. Ele sempre vai ter um caminho para nos direcionar, onde ele quer que nós sigamos. A gente precisa se tornar sensíveis a isso. Perguntar mesmo e não ignorar a presença dele. Não ignorar que ele está ali, porque ele está ali em todo momento. E assim como eu falei, ele se entristece e ele se alegra conosco. Então que nós estejamos em todo momento, sabe, considerando a presença dele. Considerando a presença dele. Porque ele é santo. Sabe, ele é santo, ele é uma pessoa, ele é Jesus dentro de nós, ele é o Espírito de Deus dentro de nós, e ele é santo. A gente não pode submeter ele, sabe, a ficar vendo coisas que uma pessoa santa não veria, porque ele é o Espírito Santo que habita dentro de nós, sabe? Então a gente às vezes está submetendo ele a ouvir, a fazer, a ver coisas que ele não quer, sabe? Que não alegram a Deus e que aquilo é um sofrimento, é uma tristeza para ele. Porque se você é cristão, você tem o Espírito Santo dentro de você e ele não sai em nenhum momento, entendeu? Ele não sai de você, ah não, agora eu vou sair bem ali porque essa pessoa tá fazendo uma coisa que eu não quero. Não, ele tá com você em todo momento. Ele está com você. Então, considere a presença dele. Não ignore que ele está ali sempre com você. Conversa com ele mesmo, porque é isso que ele quer. Ele quer que você ore. Sabe, quando a gente está conversando com ele, a gente se alegra. É uma coisa sobrenatural, porque é uma alegria que não tem motivo aparente. É uma alegria assim que vem de dentro, sabe? É aquilo, é os frutos do Espírito que a gente precisa, tudo vem de dentro de nós. A gente não precisa puxar uma meditação, fazer aquele negócio assim, porque gente, tá dentro de nós, a paz está dentro de nós, aleluia. A paz que excede todo entendimento humano. Isso vem do Espírito, isso é fruto do Espírito. Isso é uma coisa que o Espírito, que nós frutificamos quando nós estamos no Espírito. E se a gente precisa de alguma coisa, se a gente precisa de paciência, digamos, para lidar com alguma situação, o Espírito tem longanimidade para nós. Se nós precisamos agir em amor, sabe, como é mandamento, o Espírito Santo tem isso para nós e com abundância. Então, se a gente andar sempre no Espírito, considerando a vontade dele, não ignorando, mas sempre estando em comunhão verdadeira com o Espírito, isso não vai ser danoso, isso vai ser natural para nós. Vai ser natural não ter conversas que, sabe, não, que firam os princípios da palavra, não ter conversas, não ver coisas, não fazer coisas que não agradam o Espírito, sabe? Isso não vai ser difícil, porque se nós estamos em comunhão, sabe, sempre, se nós estamos em comunhão contínua com o Espírito, e é isso que ele quer, o nosso prazer vai estar em coisas muito maiores do que isso, sabe? Do que qualquer prazer que o mundo ofereça, sabe? Do que qualquer dopamina barata, como as pessoas estão falando muito hoje, né? Essa dopamina, assim, que vem, por exemplo, de quando você tá vendo um Reels, um TikTok e vai, sabe, rolando aquela tela. Essas coisas que dão aquele pico de dopamina rápido, mas que, sabe, acabam só viciando e é uma coisa vazia. Enquanto a alegria que o Espírito Santo tem pra nós é muito mais eterna. Eu ia falar muito mais longa, mas ela não é nem longa, ela é eterna. Porque vai durar pra sempre, glória a Deus. E não depende de circunstâncias, não depende de situações. Então, não se ocupe com coisas que não vão agregar. Você tem o Espírito Santo em todo momento com você. Você tem o Espírito Santo em todo momento. Você nunca está sozinho. Isso é tão bom, sabe? Saber disso. Por isso que o Evangelho são as boas novas. Porque nós nunca seremos abalados. Oh, glória a Deus. Porque nós temos tudo que nós precisamos aqui dentro de nós, que vem do Espírito Santo. Quando a gente fala assim que vem dentro de nós, não é, que vem da pessoa. Aquela coisa assim antropocêntrica, sabe? Que vem, tudo de mim. Não. É Deus, é porque Deus está dentro de você. Não é sobre você, é sobre Ele. Sabe? Não é sobre nós, é sobre Ele. Sempre foi sobre Ele. Aleluia. Isso é tão bom. Isso é tão bom de saber. Porque a nossa vida estando firmada na palavra, sabe? Nós vamos colher os resultados que a palavra diz. Nós vamos frutificar no tempo certo. Nós não vamos ser atingidos por nada. Podem cair 1000 ao lado, 10.000 do outro lado, mas nós não seremos atingidos, porque nós estamos firmados na palavra, porque nós somos filhos de Deus. E nós não somos negligentes, nós somos
praticantes da palavra. Nós somos praticantes da palavra. Nós ouvimos a palavra de Deus e aquilo se torna uma realidade. Aquilo serve de exortação. Aquilo vira uma prática verdadeira na nossa vida, sabe? Nós temos prazer na lei do Senhor e meditamos nela dia e noite. Aleluia! É isso que nós precisamos fazer. Renovar a nossa mente com a palavra, sabe? E o Espírito... Nossa, o Espírito Santo, ele é lindo. O Espírito de Deus é lindo. Oh, glória a Deus, ele habita em nós. Ele é o melhor amigo. Ele é o melhor amigo. Uau, glória a Deus, ele sempre vai nos guiar a toda a verdade. É tão bom saber que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Oh, glória a Deus, porque não há riqueza maior do que essa. Nós já temos tudo. Oh, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Então hoje ele tá te chamando para isso, sabe? Para não viver só uma rotina de religiosidade, mas para você fazer cada coisa considerando ele. Ele sempre tem uma revelação nova na palavra para nos dar. Ele sempre tem, quando você tá lendo a Bíblia, não lê de qualquer jeito, sabe? Só passando o olho. Leia a Bíblia, ore pedindo revelação do Espírito Santo para você ver coisas, porque a palavra é viva e eficaz. E você vê coisas, você tem revelação de coisas, de um texto às vezes que você leu várias vezes, sabe? Mas, uau, é sobre o Espírito Santo sempre ter mais para nós. Ele sempre tem mais para nós. Ele sempre tem níveis mais profundos para nós. Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais. Ele sempre tem uma unção fresca. Um óleo fresco, oh glória a Deus, um óleo novo, oh glória a Deus, obrigada, Senhor, porque a unção de Deus, ele tem uma unção nova para nós a cada manhã, oh glória a Deus. A cada vídeo que eu vou gravar para você, a cada ministração que você, sabe, for fazer, caso você ministre a palavra, cada testemunho que você for contar, cada vez que você for ler a Bíblia, cada vez que você for louvar ao Senhor, abrir a sua boca e louvar o Senhor de coração, em espírito e em verdade, cada vez o Senhor está derramando uma unção nova sobre você. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Porque o Espírito sempre tem mais para nós. E nós precisamos nos aprofundar, porque ele já se deu por inteiro. Ele já se deu por completo. Obrigada, Senhor. Glória a Deus, ele já se deu por completo para nós. Glória a Deus, e ele quer a nós. Ele ama e ele deseja estar conosco. Nossa, esse é um amor assim que excede o entendimento também. É a paz que excede o entendimento, é o amor que excede todo o entendimento, é a alegria que excede o entendimento. É isso, porque as coisas de Deus não são compreensíveis. As coisas de Deus são loucura para esse mundo. Porque as coisas podem parecer que estão tudo, sabe, caindo aos pedaços ao redor de nós, o que não tem motivo para nos alegrar, só, sabe, uma coisa rotineira, uma coisa simples de todos os dias, mas que o Espírito traz aquela alegria, traz aquele vigor, traz aquela, sabe, aquela coisa boa de estar com Deus mesmo, sabe? Aquela alegria que não é fingida, aquela alegria que é real de estar com o Senhor, de saber que Ele está dentro de nós, de saber que nós temos comunhão com Ele, de saber que nós temos Ele para qualquer coisa que nós precisarmos, de sabermos que é Ele que nos capacita para toda boa obra. É o Espírito de Deus, é tudo sobre o Espírito de Deus. É por Ele que nós fazemos o que fazemos. Aleluia, o apóstolo Paulo falava, glória a Deus, é a graça de Deus que está sobre mim, que capacita ele a trabalhar mais duro, a fazer tudo o que ele fez, sabe? É a graça de Deus, é o Espírito de Deus que está dentro dele, que capacitou ele a fazer todas as coisas que ele fez. Amém? E é essa graça, é esse Espírito de Deus que está derramado sobre nós, que está dentro de nós. Aleluia. E eu não sei se você é batizado no Espírito Santo, mas é algo que está disponível para você. Batismo no Espírito Santo é quando o Espírito vem revestir você de poder. Aleluia. E ele tem evidência de falar em outras línguas. Não é de idiomas, é línguas estranhas, línguas dos anjos, não é línguas dos anjos, né? Porque os anjos não entendem, mas é de você falar mistérios com Deus. É o Espírito de Deus orando por você, com coisas que você não consegue interpretar e, enfim, compreender, sabe? Ou traduzir com a sua mente comum. Mas o Espírito de Deus traz revelação a você sobre ela. Então,
Deus tem níveis mais profundos para você. Se você ainda não ora em língua, saiba que é uma coisa que está disponível a você pela fé. Que você não precisa esperar que ninguém vá impor as mãos sobre você. Você não precisa esperar alguém fazer um apelo para isso na igreja. Você pode aceitar, você pode receber esse batismo porque ele já está disponível para você. É o mesmo presente da salvação. Você pode ter acesso àquilo que está disponível, que já foi pago por você. Assim também o Espírito Santo já foi derramado. Entende? E você precisa, se você já tem Jesus, se você já tem a Cristo, isso está disponível para você. Você abrir sua boca pelo Espírito e falar. Falar, porque é Ele que vai te conceder as línguas. E não fique prendendo, não fique, sabe, com medo, porque o diabo não concede línguas a ninguém. Ele nem, sabe, não quer, ele não ganha nada com você falando em línguas. Então, muitas coisas têm travado as pessoas de falar em línguas por medo, às vezes, de ser da mente delas, ou por medo de ser o diabo que concede a elas isso, sendo que quem concede é o Espírito Santo, sabe? E você não pode deixar que coisas te atrapalhem de acessar isso que está disponível para você, que vai te levar a um novo nível espiritual. É pela fé, totalmente pela fé. É totalmente pela fé. É totalmente pela fé. É pela fé que nós impomos as mãos sobre os enfermos e eles são curados. É pela fé que nós somos salvos. Aleluia. É pela fé que nós somos batizados no Espírito Santo. Amém? Então a mesma coisa está disponível para você. Assim como, enfim, o diabo não vai curar uma pessoa, sabe, por você, porque ele não ganha nada com a pessoa sendo curada. Ele não vai conceder línguas a você. Então, isso é uma crença limitante de alguma forma. Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas é uma coisa que está limitando, que está prendendo as pessoas, que está deixando elas com medo. E você não pode deixar que isso te prenda, sabe? Preconceito, religiosidade, vergonha, às vezes. Não, deixe, sabe, o Espírito fluir, porque ele tem coisas para falar. Ele sempre tem. E você precisa abrir a sua boca e não precisa pensar no que vai sair. Você só, sabe, deixa ele livre para falar e abre a sua boca, porque as línguas vão sair. Isso é concedido a você. O Espírito vai concedendo. E você, se você já ora em línguas, ore por interpretação, para que você tenha esse discernimento sobre o que você está orando. Amém? Está disponível, como eu falei, tem sempre níveis mais profundos para nós procurarmos, tem sempre níveis mais profundos de Deus para nós mergulharmos, sabe? Se você já ora em línguas e já interpreta o que você fala, o que as outras pessoas falam, tem outros dons do Espírito para você, tem, sabe, tem comunhão mais profunda do Espírito para você. Ele sempre tem mais. Nunca vai chegar a um nível onde a gente, não, agora que eu cheguei aqui, aí pronto, acabou. Aqui é tipo o máximo, cheguei no teto. Não tem teto com o Espírito Santo. Ele sempre tem coisas maiores pra você. Se Jesus falou que nós faríamos coisas maiores, sabe, que nós faríamos as obras que ele fez e ainda maiores, é porque não tem, sabe, nem o céu é o limite, entende? A gente pode se aprofundar e buscar. Isso vai da nossa busca mesmo, porque o Espírito Santo já se deu por completo para nós. Então vai da nossa busca, vai do nosso interesse mesmo de Espírito Santo, eu quero o seu mais, eu quero ir buscar e estudar a palavra, sabe? E ter fome e sede pela palavra e meditar na lei do Senhor e ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a você, esperar ele te falar mesmo, porque ele não é uma pessoa. Quando você tá conversando, quando você ora, você só fala. Saiba que ele tem algo a falar pra você também. Você fala e você tem que esperar ouvir também, porque é assim uma conversa. Se você vai conversar com uma pessoa e você só aí pronto, vai embora. Entendeu? Isso não é uma conversa, isso foi um monólogo. A pessoa só te escutou. E às vezes nós estamos fazendo isso com o Espírito Santo. A gente precisa estar atento a isso, porque o Espírito Santo tem algo a nos dizer. E às vezes ele só quer passar tempo com a gente mesmo, sabe? Tempo a sós, um tempo assim de qualidade mesmo, para conversar, para nos mostrar, nos revelar coisas, para estarmos ali naquela comunhão santa com o Espírito. Oh, isso é tão bom, isso é de Deus, isso é maravilhoso, isso é sobrenatural. Aleluia, amém. E ele tem esses níveis, ele tem essa intimidade, ele quer a nós, ele deseja esse nível de comunhão.
Cabe a você, sabe, se disponibilizar para isso. É sobre a nossa atitude, é sobre o que nós escolhemos fazer. Porque tudo que ele fez, tudo que ele poderia ter feito, tudo que Deus, tudo que o Espírito Santo poderia fazer, ele já fez. Nós precisamos aprender a considerar isso. Nós precisamos aprender a nos posicionar. Realmente, eu quero mais. E viver o mais de Deus. Não nos amornemos, não nos acostumemos com níveis que nós estamos. Sabe, não estou falando nem de níveis superficiais, mas com nenhum nível. Não nos acostumemos com nenhum nível, porque o Espírito Santo sempre tem mais. Essa intensidade, essa busca incessante pela palavra, esse desejo mesmo, essa fome e sede pela palavra de Deus. Sabe, esse amor ardente pelo Espírito Santo. É isso, é sobre nós estarmos, sabe, fervendo do Espírito. Fervor de Espírito. Não é mornidão, não é frieza. É fervor de Espírito. É nesse fervor que nós precisamos estar, que nós devemos estar todos os dias das nossas vidas. Amém? Não deixa pra ferver no Espírito só quando for o culto. Ferva todos os dias, porque todos os dias Ele está com você e você tem acesso à palavra de Deus aí na sua casa, na sua Bíblia, no seu celular, onde você estiver, você tem acesso à palavra de Deus e você tem acesso ao Espírito que está com você em todo o tempo. Nós não estamos mais presos aos templos. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelos templos, porque nós temos aquela comunhão coletiva que é uma bênção de Deus, que é uma maravilha. Mas não deixa para ferver só lá. Porque se você for fervendo, se você estiver aqui assim, borbulhando assim no Espírito, sabe? Naquela comunhão mesmo, naquele desejo, naquela fome pela palavra, sabe? Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Benditos aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque aqueles que têm fome e sede pela palavra de Deus, que têm fome e sede pela justiça, pelo Espírito Santo, pelas coisas de Deus, serão saciados. E quando você for para a igreja, aquilo só vai juntar e vai ser muito mais forte, sabe? É isso que Deus nos chama a fazer, até essa consagração diária, a não nos aquietarmos, não deixarmos amornar, não deixarmos esfriar. Porque, sabe, se nós formos mornos, Deus cospe. Deus não gosta. Deus tem mais. Deus tem, sabe, o fervor do Espírito para nós. Tá disponível. E é uma atitude que nós tomamos. É uma atitude que nós tomamos. É um posicionamento que nós tomamos de estarmos todos os dias em fervor de Espírito. Amém? É isso que Ele te chama hoje. Ele te chama para chegar nesses níveis mais profundos, para buscar verdadeiramente. Para buscá-lo de todo o coração. Amém. Porque Ele já se entregou. Ele já se entregou por completo. Ele já se entregou por inteiro. Agora, cabe a nós essa busca, esse considerá-lo. Considerá-lo. Aleluia. Amém. Então é isso. É sobre a gente não se contentar com rotinas mornas, sobre não nos contentarmos com experiências espirituais passadas, porque Ele tem um novo para nós e Ele tem mais pro hoje, sabe? Para essa nova estação, para esse novo tempo. Então, assim como o Espírito Santo guiava os discípulos e a igreja primitiva, nos primeiros anos, né, da igreja, Ele está aqui para guiar. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. E Ele está aqui para nos guiar ainda hoje. Então, nos coloquemos nessa posição de dependência do Espírito, sabe? De não queremos fazer as coisas pela força do nosso braço. Aleluia, o Espírito Santo tem falado comigo sobre isso. Sobre confiar mesmo nele. Confiar no que Ele tem. Não se preocupar, não querer fazer as coisas. Não querer entender todo o processo, porque nós temos a Ele. E Ele nos guia a cada passo. Sabe? E Ele vai nos guiando e cabe a nós o mal de hoje, o mal de cada dia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigado porque nós podemos entregar as ansiedades a Ti. Nós podemos entregar as inquietações, as preocupações a Ti todos os dias. E esse é um mandamento.
Amém? Então, também não se acostume nesse lugar de ansiedade. Não acate isso, não deixe isso guardado no seu coração, porque isso não provém de Deus. Entregue tudo a Ele, entregue as ansiedades, as frustrações, as preocupações, as inquietações, o que te inquieta, entrega a Ele e pega a paz que Ele tem disponível para você. É como uma troca. Ele pega o que você, enfim, o que tá te deixando ansioso e em troca Ele te dá a paz dele, que excede todo entendimento. Então, é isso que Ele tem a falar para nós hoje, amém? E em níveis mais profundos, é sobre confiança, é sobre essa dependência, esse lugar de dependência mesmo do Espírito, porque Ele sempre tem o melhor, e Ele nos ama, e Ele não nos deixa desamparados. Aleluia, obrigada, Senhor, por isso. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa continuar ministrando ao coração dela, Pai. Que ela possa acatar, receber essa mensagem, que ela dê frutos mesmo no coração dessa pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Que o Senhor revele a ela os níveis profundos que o Senhor tem para ela. Que o Senhor possa revelar, que ela possa entender, se tornar sensível mesmo ao Teu Espírito, Senhor, e ter a vida dela completamente transformada. Por essa renovação da mente, por essa comunhão intensa e profunda com o Espírito Santo, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada pela revelação da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por essas vidas, Pai, que foram salvas. Pai, nós te rendemos graças, porque a Tua palavra, a Tua graça nos bastam, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, deixa seu like, deixa um comentário sobre o que o Espírito ministrou no seu coração, o que Deus te direcionar mesmo para falar, enfim, um testemunho, uma coisa que você queira falar aí embaixo, tá? E se inscreve no canal, compartilha isso com uma pessoa que o Espírito tiver, sabe, colocado no seu coração. Essa pessoa, o Espírito coloca mesmo as pessoas. Ele mostra as pessoas que precisam daquela palavra e Ele conhece. Às vezes nós não conhecemos, nós não sabemos pelo que as pessoas estão passando, o que está acontecendo, mas o Espírito Santo coloca as pessoas no nosso coração e nós precisamos estar dispostos a obedecer, amém? Isso está inclusive ligado com o assunto do vídeo, porque nós precisamos ouvir o Espírito Santo e estarmos dispostos a obedecer, amém? Então é isso, gente. Compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau. Fica na paz de Deus em nome de Jesus e até o próximo vídeo.